Jonas Ferreira, né? Falou e disse aí agora, cara. Se ele vai ser inocentado nesse, terá que ser nos outros também. Ou talvez ele nem seja inocentado, talvez o tribunal vá condená-lo, porque isso é uma farsa jurídica, pessoal. Eu acho que nenhuma pessoa, seja ela de direita ou esquerda, que gosta ou não gosta do Lula, acho que ninguém acredita mesmo que isso aí tem algum viés jurídico sério nisso aí. Isso aí é pra tentar inviabilizar o cara, gente. Pelo amor de Deus, vocês que não são de esquerda, que defendem aí a política direitista aí, vocês deviam começar a fazer uma oposição política ao Lula, né? Tipo, vou ganhar desse cara com o meu argumento, vou fazer as pessoas não votarem mais nele porque a política dele tá errada, se é isso que vocês pensam, né? Então, produzam um candidato que dê uma alternativa pro povo. Só que como é que vocês vão fazer isso? Me expliquem. Como é que vocês vão produzir um candidato que vai tentar convencer o povo que ele tem que trabalhar mais e ganhar menos, que o lucro deve ser todo das grandes empresas, das multinacionais, que as pessoas têm que pagar a universidade, pagar a escola, que o plano de saúde tem que ser maior do que o SUS, que não tem que ter nada de graça, que tudo tem que ser pago, tudo tem que ser privatizado, entendeu? Que o Brasil não tem que ter nenhuma indústria de ponta, tudo tem que ser privatizado. Todas as nossas riquezas e bens materiais, toda a riqueza produzida no país tem que ser entregue para governos estrangeiros e que o mercado financeiro deve ser privilegiado em detrimento das pessoas. Como é que um candidato direitista vai falar isso pro povo? Ninguém vota nisso, meu parceiro. Ninguém vota nisso. Então, a única maneira de você convencer as pessoas a fazer uma política de direita é dando golpe. Então não teria como fazer essa reforma trabalhista, essa reforma da Previdência com a Dilma no poder, com o PT no poder, com o governo progressista. Então, assim, o que está por trás do golpe de Estado, desses processos todos contra o Lula, não tem nada a ver com combate à corrupção. Porra, não tem nada a ver com o patrimônio de Lula, do filho do Lula, de porra nenhuma disso aí. Se fosse por isso, o filho do Fernando Henrique estava preso. O cara virou bilionário, não tinha nem emprego, nem trabalhava, vivia às custas do pai. Filho do José Serra, a mesma coisa. Toda a direita brasileira é podre, é suja. Você junta um direitista, não pode botar todos os parlamentares de esquerda do país que não tem mais irregularidade cometida por um direitista desse aí qualquer. Todo mundo sabe que a nossa justiça é podre, não tá vendo nada disso. Isso é o sistema financeiro controlado pelos rentistas, aquela galera que vive de juros bancários, né? Donos de empresas financeiras, de bancos, de cartões de crédito, grandes corporações, empresas que vivem da transferência de títulos do governo, papéis de economia, né? É essa galera aí que não quer que o Lula volte ao poder, porque o Lula distribui renda, gente, é simples. Entendeu? Se o governo dele é bom ou ruim, se as pessoas gostam, não interessa. De um jeito ou de outro, o Lula distribui renda, ele coloca o pobre no orçamento. Essas pessoas passam a fazer parte do bolo da economia. Elas passam a usufruir do processo econômico do país. E esse pessoal não quer isso. Esse pessoal quer afastar a distância entre a pirâmide. Entre o topo da pirâmide e a base da pirâmide tem que ter um abismo. Para ter meia dúzia de milionários, tem que ter 1 bilhão de miseráveis. Então é essa lógica que está governando o país nesse momento. Foi a lógica do golpe de Estado que tirou a Dilma. E é a lógica que está tentando impedir o Lula de ser candidato novamente. Porque se for, ele é eleito. Então o braço jurídico dessa lógica está atuando no TRF4. É só isso. Então fica um bando de gente falando, o Lula é ladrão, ninguém está nem interessado nisso. As pessoas que estão tentando tirar ele do poder não estão querendo combater crime de ninguém, combater nenhum. E vocês são massa de manobra dessa gente, vocês deviam se envergonhar disso, pessoal. A gente está falando aqui de um país, de milhões de pessoas aí nos rincões do país, que não tinham luz, que não tinham água, que não tinham esgoto, que não tinha escola, que não tinha nada, que depois do governo Lula passou a ter uma vida melhor. Todos os índices do país melhoraram da época do governo Lula, um governo progressista, um governo trabalhista. Eu fico achando engraçado as pessoas falarem que o Lula é comunista, que o Lula é de esquerda, radical. O Lula não é comunista, nunca foi. Entendeu? Nós não temos nenhum político comunista popular no país a ponto de se candidatar a presidente e implementar um governo socialista aqui, que é o que eu gostaria que acontecesse, mas nós não temos esse cara. O líder que a esquerda brasileira, com todos os seus erros e acertos, conseguiu produzir é o Lula. E é com ele que o povo vai.
querendo uma minoria direitista ou não. Então como impedir isso? Como impedir esse movimento popular, vamos dizer assim, é uma insurgência popular que ela é quase automática, assim. O Lula é a cara do povo, Lula é o povo. Então como impedir isso? Tentando, pelo menos pelas vias eleitorais vocês não conseguem, entendeu? Então tem que conseguir por uma via do golpe. E o golpe tem a sua parte financeira, empresarial, e tem o braço jurídico, que é o que está atuando agora. O braço midiático também atua, já atuou bastante, né? No convencimento de parte da sociedade que essa história toda é verdade. Alguns acreditam, aqui no grupo tem muitos que devem acreditar na imprensa, outros não, né? E agora o braço jurídico tentando arranjar uma forma de inviabilizar a eleição do Lula. É só isso que está acontecendo. Quem não consegue fazer essa leitura, ou é muito burro, extremamente incapaz de entender a situação do país, ou tem má fé, ou saca essas paradas, mas concorda que deva se fazer isso mesmo, porque que é o pior do Brasil, que é o pior para nossa gente. E essas pessoas têm que ser combatidas, é isso. É isso. Pode ser candidato, não há nenhuma dúvida. O pedido de registro é feito no primeiro dia da campanha eleitoral. Então a Justiça Eleitoral fica debatendo se o candidato pode ou não ter o registro deferido ao mesmo tempo em que a campanha se desenvolve. Alguém me pergunta às vezes, mas será que no caso do Lula não vão criar uma regra excepcional para ele? Eu digo, podem até criar, mas vão ter que dizer que vão contrariar toda a jurisprudência do TSE formada há 16 anos sem nenhuma exceção. A própria lei do ficha limpa diz o seguinte: se houver uma mínima perspectiva de êxito do recurso, pode ser candidato, não há nenhuma dúvida. O pedido de registro é feito no primeiro dia da campanha eleitoral. Então a Justiça Eleitoral fica debatendo se o candidato pode ou não ter o registro deferido ao mesmo tempo em que a campanha se desenvolve. Alguém me pergunta às vezes, mas será que no caso do Lula não vão criar uma regra excepcional para ele? Eu digo, podem até criar, mas vão ter que dizer que vão contrariar toda a jurisprudência do TSE formada há 16 anos sem nenhuma exceção. A própria lei do ficha limpa diz o seguinte: se houver uma mínima perspectiva de êxito do recurso, pode ser candidato, não há nenhuma dúvida. O pedido de registro é feito no primeiro dia da campanha eleitoral. Então a Justiça Eleitoral fica debatendo se o candidato pode ou não ter o registro deferido ao mesmo tempo em que a campanha se desenvolve. Alguém me pergunta às vezes, mas será que no caso do Lula não vão criar uma regra excepcional para ele? Eu digo, podem até criar, mas vão ter que dizer que vão contrariar toda a jurisprudência do TSE formada há 16 anos sem nenhuma exceção. Infelizmente, as pessoas não pensam e nem se informam. Pior, gostam de ouvir mentiras e se iludem com o ter, ser e o poder. Valores e caráter que edificam, eles refutam sem nenhuma responsabilidade. É isso que estão fazendo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso que eu sempre falo, eu sou José Jackson Cardoso e não me canso de dizer, os fariseus e políticos no século I incriminaram Jesus Cristo e liberaram a Barrabás, o ladrão. A história no século XXI se repete com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula. Condenam e prendem um investigado e perseguido há mais de 10 anos, sem provas e por indícios de corrupção passiva. Nada comprovado. Está preso e os conspiradores e algozes, ladrões e criminosos, quanto mais golpistas e corruptos,
já comprovados em fatos incontestáveis, Michel Temer, Aécio Neves, Romero Jucá, José Sarney, Renan Calheiros e mais de 300, incluindo senadores, deputados federais, denunciados e investigados com provas, estão impunemente soltos, zombando da lei e dos brasileiros. Por isso que eu digo, a quem interessar possa. Eu fico muito triste com o que o país está passando e o povo padecendo. Amém? José Jackson, de Alagoinhas, Bahia, Brasil. E aí vocês todos ouviram o Wagner Moura, esse homem que, com suas palavras realistas, definiu muito bem a situação do Brasil, dos brasileiros e de Lula, que é condenado injustamente, e de outros analíticos políticos. O Wagner Moura é um cineasta, um homem que tem história, né? Tem vários filmes no Brasil e no mundo, certo? Então, portanto, são pessoas pensantes, né? De espírito crítico, apolíticos e que amam o país e por isso falam a verdade.